Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto primeiro ao secretário se há número legal. Presidente, há um número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. A oração. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 14 dias do mês de julho de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. E na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 32 de 2021, projeto de lei número 21 de 2021, que autoriza o município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e da outras providências, de processo número 33 de 2021, projeto de lei número 22 de 2021, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. De requerimento número 007 de 2021, de requerimento número 8 de 2021, de moção número 8 de 2021 e moção número 9 de 2021. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 7 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual fora solicitada urgência especial de apreciação do projeto de lei número 021 de 2021, que autorizava o município de Levi Gasparian a outorgar a concessão de serviços públicos de transporte coletivo, urbano e rural de passageiros e dava outras providências. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira solicitou ao senhor presidente que o projeto de lei número 21 de 2021 fosse votado à parte, devido à complexidade de seu teor, e emendou que entendia que a referida proposição deveria tramitar normalmente na Casa, para que pudesse ser analisada com mais tempo pelos legisladores. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro solicitou ao líder de governo da Casa, o vereador Hamilton Mendes Henrique, autor do requerimento número 7 de 2021, que explanasse sobre a referida proposição, justificasse a solicitação de urgência especial em sua apreciação. A vereadora ressaltou que o senhor presidente também poderia comentar a referida proposição com o intuito de conscientizar os legisladores sobre o seu teor. O vereador José Fernando Schaefer explicou que o transporte público coletivo do município não tinha ainda sido regulamentado e acrescentou que era preciso que a Casa desse condições de o Executivo regulamentar essa forma de transporte. O vereador externou que, mesmo depois de ter sido legislador e de já terem se passado 30 anos da emancipação político-administrativa do município, não sabia que o transporte público não tinha sido regulamentado e que não eram respeitadas a lei federal e a lei estadual que tratavam do assunto. O vereador Nilton Ney de Oliveira ressaltou que, como o projeto de lei número 21 de 2021 tinha sido lido no expediente, não tivera tempo de analisar seu conteúdo e frisou que, como a referida proposição regulamentaria a interação das empresas de transporte coletivo e de seus usuários, era necessário um estudo mais aprofundado sobre a matéria. O vereador argumentou que a solicitação de tempo para analisar o projeto de lei número 21 de 2021 não significava que era contrário ou favorável à sua aprovação e afirmou que,
com uma análise minuciosa dos legisladores, a referida proposição poderia ser alterada e melhorada em diversos pontos. O vereador Hamilton Mendes Henrique declarou que a solicitação de seu par era pertinente e adiantou que, se o senhor presidente permitisse, retiraria de pauta o requerimento 07 de 2021. O vereador sugeriu que o projeto de lei número 21 de 2021 fosse apreciado no dia 19 de julho ou no dia 21 de julho. O senhor presidente aceitou a solicitação de retirada de pauta do requerimento 7 de 2021, impetrado pelo autor. O vereador Nilton Ney de Oliveira, ao se desculpar com o vereador Hamilton Mendes, declarou que entendia que o adiamento da apreciação do projeto de lei número 21 de 2021 poderia atrapalhar um pouco os trâmites administrativos do Executivo, porém frisou que os legisladores seriam cobrados pela população se a futura lei não atendesse adequadamente ao interesse público. O vereador comentou que era fundamental que os legisladores tivessem mais tempo para analisar o projeto de lei e adiantou que estaria à disposição dos pares para colaborar no estudo da matéria. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o vereador Nilton Ney de Oliveira pelas palavras e agradeceu a compreensão do vereador Hamilton Mendes Henrique, ressaltando que alguns projetos de lei, devido à sua complexidade, realmente precisavam passar por uma análise mais criteriosa. A vereadora parabenizou os legisladores pelo entendimento que demonstraram em relação ao projeto de lei número 21 de 2021 e aproveitou para externar e esperava que o transporte público coletivo fosse regulamentado no município. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que o vereador José Fernando Schaeff mencionara, na última sessão ordinária, problemas enfrentados pelos funcionários da empresa Império, no que tangia ao atendimento do transporte coletivo. O vereador Hamilton Mendes Henrique solicitou a retirada de pauta do requerimento número 7 de 2021. O senhor presidente adiantou que seriam distribuídas cópias do projeto de lei número 21 de 2021 a todos os legisladores e ressaltou que os pares poderiam se reunir para analisarem a referida proposição. O senhor presidente sugeriu que, devido ao recesso do Legislativo, fosse realizada sessão extraordinária na próxima semana para apreciação do projeto de lei número 21 de 2021. O vereador Nilton Ney de Oliveira disse que a referida sessão poderia ser realizada no dia 19 ou no dia 21 e ressaltou que, devido à complexidade do teor do projeto de lei número 21, os legisladores necessitavam de tempo para sua análise. O senhor presidente, com a anuência dos vereadores presentes, adiantou que seria realizada no dia 21 de julho a sessão extraordinária na qual seria apreciado o projeto de lei número 21 de 2021 e comentou que o requerimento 007 de 2021 fora retirado de pauta pelo seu autor. Na sequência, passou-se a análise do requerimento número 08 de 2021 de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual fora solicitada urgência especial na apreciação do projeto de lei número 22 de 2021, que dispunha sobre o serviço voluntário no município de Comendador Levi Gasparian e dava outras providências. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. O vereador José Fernando Schaeff comentou que existiam pessoas que gostariam de prestar serviços voluntários no município e emendou que as mesmas eram impedidas de fazê-lo, porque não havia regulamentação desse tipo de trabalho. O vereador frisou que, para evitar problemas com a Justiça do Trabalho no futuro, por causa de indivíduos mal intencionados que, porventura, pudessem prestar serviços voluntários ao município, era fundamental aprovar uma lei municipal que evitasse a criação de vínculo empregatício do Executivo com pessoas físicas ou jurídicas que realizassem a referida modalidade de serviço. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que a aprovação do projeto de lei número 022 de 2021 era benéfica ao município e, ao externar seu voto favorável à proposição, lembrou que muitos voluntários poderiam prestar serviços no município, no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, de Levi Gasparian. Não havendo mais quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento 08 de 2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, colocou que o processo número 033 de 2021 passaria a contar na ordem do dia. Com isso, o senhor presidente suspendeu a sessão para que a Comissão Permanente de Justiça e Redação elaborasse o seu parecer. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo número 33 de 2021, projeto de lei número 022 de 2021, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 022 de 2021. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de tertício, passando-se a segunda votação.
Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei 022/2021, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira externou sua satisfação com o projeto de lei 022/2021, visto que muitos cidadãos gostariam de prestar serviços voluntários, porém, não o faziam devido às questões burocráticas na entidade pública, que deveria primar sempre pelo princípio da legalidade. O vereador destacou que era muito importante dar oportunidade com a aprovação do projeto de lei número 22/2021 aos que queriam fazer melhor para a sociedade gaspariense, e emendou que deveriam ser concedidos benefícios aos prestadores de serviços voluntários do município, como a concessão de abrigo, ressaltando que essa benfeitoria poderia ser feita por meio de projeto de lei no futuro. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que acreditava que o projeto de lei número 022/2021 uniria ainda mais os munícipes e os políticos, pois certamente aqueles que prestavam seu serviço por amor tinham uma mensagem ainda mais profunda para transmitir aos seus semelhantes, que necessitavam de caridade. A vereadora parabenizou o senhor prefeito pela iniciativa e adiantou seu voto favorável à proposição. O vereador José Fernando Schaefer lembrou que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro realizava importante trabalho voluntário em uma instituição de caridade e comentou que o projeto de lei número 22/2021, que viera em boa hora, incentivaria outras entidades de diversas áreas a prestarem serviços voluntários de forma legal ao município. O vereador Nilton Ney de Oliveira argumentou que os legisladores eram doadores voluntários de seu tempo e de seu trabalho, auxiliando vários munícipes, e acrescentou que essa atitude trazia benefícios a todos como seres humanos. O vereador relatou que já presenciaram muitos cidadãos doarem um pouco do mínimo que tinham em casa para ajudar o próximo, e ressaltou que, felizmente, os brasileiros ainda eram muito solidários. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que era muito satisfatório se deparar com um projeto de lei que dava ainda mais liberdade aos benfeitores da sociedade, e afirmou que seria muito ruim se os legisladores cerceassem os cidadãos de realizarem o trabalho voluntário no município. O vereador disse que esperava que, se surgissem os amigos da escola, o amigo da saúde e os amigos do esporte com o intuito de realizarem projetos nessa área, o vereador Nilton Ney de Oliveira ressaltou que o projeto de lei número 022/2021 fazia com que todos refletissem sobre a importância de dar a sua colaboração ao próximo que necessitava de serviço voluntário, e aproveitou para parabenizar o senhor prefeito pela iniciativa da proposição. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 022/2021 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, como não haviam mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as moções em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor presidente, em seguida, reiterou que seria realizada na sessão do dia 21 de julho, às 18h30, sessão ordinária, na qual seria apreciado o projeto de lei número 21/2021. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paula, Leonardo Francisco, Hamilton Mendes Henrique, Tiago Federico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai, por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparian, 14 de julho de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Presidente. Uma parte ao nobre colega. Na parte que cita, em que o presidente dizia que era fundamental aprovar uma lei municipal que evitasse a criação de vínculos empregativos entre o executivo com pessoas físicas e jurídicas. Pelo que eu lembro, o presidente tinha falado só das pessoas físicas, né? Porque a pessoa jurídica não gera vínculo trabalhista. Exatamente. Pedir à secretaria que faça a correção. Teve uma parte. Tinha outra parte. Bom, não vou me lembrar, presidente. Então seria só essa parte mesmo. Ok. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Passando aí a ordem do dia, não tem expediente. Eu convido o vereador Nilton Ney a fazer uso da palavra.
Gostaria de iniciar aqui dando uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Sabe que numa sessão extraordinária que todos nós estaríamos, né, de recesso em casa, mas por nossos trabalhos, a nossa dedicação ao trabalho, a gente precisa, de repente, vir a as reuniões extraordinárias, de repente, para algum tema que seja necessário e latente ao município. Venho aqui, né, na verdade, fazer um pedido, na verdade, requerer que seja, como eu tinha dito na última sessão, essa matéria que iremos discutir hoje, acredito que será uma discussão bem-vinda, porque no final todos chegaremos a um consenso, seja ele qual for, alguns vencedores, outros, de repente, serão vencidos, mas não vencido na palavra propriamente dita, mas que prevaleça a intenção da maioria. Bom, solicito, presidente, como eu tinha dito, que essa matéria é muito extensa, é uma matéria que, querendo ou não, como disse alguns pares antes da gente iniciar a nossa sessão, que é uma matéria que vai de encontro diretamente à nossa população, porque, querendo ou não, o transporte público, ele interfere no cotidiano dos cidadãos de Levi Gasparian. Então, venho pedir, inicialmente, venho pedir vista do processo, para que seja analisado um pouco mais e que a gente possa discutir o projeto de lei juntamente com o Executivo, que pelo prazo que a gente teve, infelizmente, não foi possível, né? Quanto mais que tiveram alguns vereadores que na última sessão não estiveram presentes, mas isso também não quer dizer que essa matéria não possa ser discutida hoje, caso assim entenderem. Mas eu entendo que a gente deva discutir um pouco mais. Até porque, como eu disse, a gente hoje tem um transporte público que é feito. Não quero dizer aqui, não quero defender nem A nem B, não quero dizer se o transporte público que é feito é bom ou ruim, se os ônibus são bonitos ou não são bonitos. Isso depende do Executivo entender que se o prestador de serviço, que hoje é uma prestação de serviço, se ele atende bem, ele receberá pelo aquilo que ele faz, e se não tem, não deve ser pago. E isso eu entendo que o prefeito, juntamente com a sua equipe, deve estar fazendo essa análise bem criteriosa e pelo que eu tenho visto, não tem havido nenhuma reclamação do prestador de serviço, nem, óbvio que houveram algumas reclamações, inclusive em sessão aqui, mas tudo isso foi discutido ou, após a sessão, foi deliberado junto com o prefeito e o prestador de serviço, entendo eu. Mediante a esse pedido, caso não seja atendido, e como sempre digo, entendo que poderá não ser, vai prevalecer o entendimento da maioria. Acredito que é importante essa discussão, até porque foi dito que não será paralisado o serviço de transporte que é feito hoje, né, que a população não perderia o transporte gratuito, então não teria o porquê da gente discutir com tanta rapidez e com tanta veemência esse projeto de lei. Até porque, entendo eu hoje, porque o transporte coletivo, a gente se iniciou essa discussão dizendo que a gente ia aqui regulamentar o transporte coletivo do município. E hoje, no artigo 1º, diz que o transporte público coletivo do município hoje será através de concessão num processo licitatório. E a gente está com um contrato vencendo na próxima semana, em que esse transporte coletivo é feito por uma empresa terceirizada, que não é por concessão e que não foi feito por uma licitação nos moldes que está no projeto de lei, que tem que ter estudo, tem que ter toda uma parte burocrática que não atenderia à legislação que a gente está votando hoje. Então, entendo que não poderia ser, a gente até estava discutindo aqui antes isso, entendo eu que, uma vez a gente votando esse projeto de lei, esse contrato não poderia ser renovado porque ele não se enquadra nos ditames legais que a gente vai estar votando hoje. Então,
Então, para que a gente, de repente, não venha a ter esse problema, de repente, jurídico, que entendo que, né, o posicionamento do jurídico do prefeito entende que não, mas a gente, de certa forma, não estou querendo dizer que eu sou o mais certo ou o mais correto, hoje entendo que conflita. E o transporte público hoje municipal, ele é uma obrigação da municipalidade. Ou ele vai ser através de concessão, ou ele vai ser contratado, uma ou outra responsabilidade do município. E hoje existe uma empresa contratada que presta esse serviço, que presta não de uma forma que a gente gostaria que tivesse um ônibus de primeiro mundo. A gente gostaria que tivesse um ônibus com ar-condicionado, que tivesse Wi-Fi, enfim, tivesse todas as benefícios que a nossa população merece. Mas hoje a gente tem uma empresa que está há 25 anos prestando o serviço no município, querendo ou não, sempre esteve lado a lado com a nossa população, e hoje a gente existe esse contrato que pode ser renovado. O senhor me dá uma parte? Sim, senhor. Só para... Fiz algumas anotações, né? Fiz um estudo e chegamos no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal, fala: a concessão ou a permissão de serviços públicos somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal mediante contrato, precedido de licitação. Aí vai. Serão nulas de pleno direito e concessão e as permissões com o estabelecido nesse artigo, que é no parágrafo 2º. Agora vamos para o parágrafo 2º. Os contratos firmados antes da promulgação desta lei serão respeitados. Então, só para a gente ter uma noção, que eu entendo que não haverá prejuízo nem dano no atendimento à população, igual o novo colega falou. E todos estão aqui conscientes, né? E nós não queremos que a população seja prejudicada, né? Nós não estamos aqui para poder... eu gosto do Volney, é amigo, e se fosse outro empresário também seria da mesma forma. Então, eu vejo aqui que não cabe prejuízo. Eu entendi isso, até marquei aqui esse artigo, e não vejo assim que haverá um prejuízo de tal tamanho aí, igual o nobre colega. Eu sei que o nobre colega está também de acordo com essa situação. Concordo com você, presidente, na leitura desse artigo. Só que esse artigo ele está na nossa lei orgânica. Então, quando foi votada a lei orgânica, existia uma relação jurídica que poderia estar de alguma forma, e que esse artigo garantia, naquela época, que quando fosse promulgada essa lei, que ela não traria prejuízo àquelas relações que já existiam, mas ela não faz isso para frente. O que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente vai votar aqui hoje, vai valer a partir de hoje. Esse artigo 141, ele não traz hoje uma modulação dos efeitos da nossa lei hoje. Ela faz uma modulação dos efeitos da lei lá de trás, quando ela foi promulgada. Correto. Mas a gente vai, no artigo ali, nos artigos, na hora que a gente entrar na discussão, a gente vai deparar. A gente vai ver que essas relações não estão sendo garantidas pela lei hoje. Pela essa lei que a gente está votando hoje, ela não garante que não é concessão, que hoje o contrato que a gente tem de transporte público no município, ela não é uma concessão, ele é um prestador de serviço terceirizado. A gente votando hoje, regulamentando a lei de transporte, e a gente vai discutir isso mais veemente na hora que a gente tiver projeto, na hora de discutir o projeto, eu entendo que não poderia ser renovado. Até porque a gente está regulamentando a partir de hoje como serão as relações com as empresas de transporte coletivo do município, que só será através de licitação e concessão. Então, prestador de serviço terceirizado, a gente não estará autorizando, não estará regulamentando. É só esse o ponto que eu acho que
é crucial. Óbvio que eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade. Só que o nosso trabalho aqui, amanhã, pode refletir na nossa população lá fora. E um prazo a mais, para a gente discutir isso no dia 6, ou que até o dia 6 a gente sente com o Executivo, a gente entende que existe e tem que ser regulamentado. A gente não está aqui para salvar ninguém que esteja errado. Aquele que está errado tem que se acertar. E se não tiver que ser o Valnei e a Translevi, né, que a gente fala Valnei, mas é Translevi, se não for a Translevi, que seja Transa Transporte Coletivo, que seja a empresa concessionária lá de Paraíba do Sul, qualquer outra empresa que vier, a gente vai estar aqui de braço aberto para estar atendendo. Só que existe um pedido da população hoje que a gente pode amanhã estar prejudicando a nossa população. Porque tem um contrato hoje que a gente paga R$ 2,50 por quilômetro rodado. E hoje, só fazendo os cálculos lá que a gente iniciou, igual a gente conversou, hoje, pela quilometragem que é rodada no município hoje, só de combustível é gasto R$ 1,80 e ele cobra R$ 2,50. Será que os concessionários que virão no futuro farão o mesmo preço para a população, sendo que esse contrato ele pode ser renovado por mais 5 anos? Boa tarde. Presidente, nobre colega, eu entendo, dentro da lei, dentro do artigo 141, que os contratos em vigência, que no caso vai até o dia 2, não é isso? A partir do momento que essa lei é aprovada e o contrato vence, não tem como o contrato ser renovado já existindo essa lei. O senhor concorda comigo? Veja bem, a responsabilidade é nossa de estar apreciando e votando, correto? Porém, até o dia 2, essa lei passando, o Executivo tem um prazo suficiente para poder resolver. O senhor tem 15 dias também, presidente. O senhor tem 15 dias para levar isso para o Executivo. Sim, não. Eu vou levar isso, se essa lei for aprovada, amanhã mesmo já estou levando esse autógrafo e cobrando do Executivo para poder a população não sofrer, que não vai haver esse interrompimento aí do transporte gratuito. Eu já te peço para você segurar e só entregar no último dia do prazo do senhor, porque aí sim vai ter passado o dia 2. Não, mas eu prefiro antecipar, né? Antecipar e levar do que a gente chegar lá na frente lá e ser pego de surpresa. Então, eu prefiro a lei passando hoje, já leva esse autógrafo amanhã, aí cabe ao Executivo. Analisou, não, vou vetar. Aí já é uma situação que tudo isso que nós estamos discutindo, eu vou levar também o Executivo. Vou sentar novamente com ele, como é que vai ser essa situação? Qual é a garantia que agora nós vamos ter? Caso contrário, a gente pede veto também. Então, são coisas que é tudo conversado. Deixa eu me dar uma parte? Pois não. Então, a gente está discutindo, mas ainda tem uma outra situação. Digamos, nobre colega, que esta lei seja reprovada. Dia 2, como é que o prefeito faz? Se ele não quiser, porque a administração é pessoal, e se ele não quiser renovar este contrato com esta empresa, nós estamos no mato sem cachorro, porque se o prefeito não quiser renovar o contrato, os ônibus dessa empresa com certeza não irão circular. Então, veja bem, realmente é uma matéria muito complexa, Sim. presidente. Sim, eu vejo, Maria. Convenhamos. Eu vejo que ela é tão complexa, Maria, que realmente uma coisa é a gente deixar para a liberalidade do prefeito dele fazer ou não a renovação. Outra coisa, no meu entendimento, é a gente cercear ele do direito de opinar. Porque uma vez que a gente regulamenta que o transporte coletivo do município será feito através de licitação e concessão, não existe outra modalidade. Porque eu entendo que, de qualquer forma, a conta cai no nosso colo. Se você aprova, você vai descontentar o povo.
E não é isso que a gente quer. Se você aprova, então, se você não aprova, o prefeito pode encerrar o contrato e dizer que a Câmara não votou. De qualquer forma, nós temos que pensar muito. De qualquer forma. Mas, Maria, assim, a renovação do contrato ele pode ser feito até 5 anos. Esse contrato com pode o Valnei fazer tem até apenas 5, mas depende do prefeito. Sim. Quem detém essa força, esse poder para fazê-lo ou não é o prefeito. A gente aqui, Maria, não entendo eu que a gente aqui não está fazendo cabo de guerra. Não, meu Muito filho, pelo eu também contrário. não. A gente não está aqui, a gente, Só por que exemplo, às vezes a gente está olhando um lado só da moeda, mas vamos olhar o outro. Porque nós somos 2 poderes, mas distintos nas decisões. Distintos nas decisões. Porque se o prefeito entender, a lei não foi aprovada, eu não vou prorrogar este contrato. Não, ainda tem mais, dá licença. E se chegar, podendo se renovar, chegamos à conclusão, vai renovar, coisa e tal, e se o empresário fala, não, é pouco e eu não quero fazer mais. Então, nós estamos em 3 pernas. Porque a minha intenção, senhor presidente, nobres colegas, é dar suporte para o prefeito trabalhar, é dar suporte para o prefeito conduzir esse município com dignidade, atendendo a maioria, porque o poder público existe para isso, para atender a maioria. Nós temos lei orgânica, lei estadual, com Constituição Federal, mas todas elas são direcionadas ao atendimento da maioria. Então, eu entendo perfeitamente a sua posição, mas entendo mesmo. Mas eu também tenho que olhar ao meu lado. O que eu faço? Talvez o momento seja de aguardarmos mais uns dias, estudarmos melhor e vamos ver. Se o prefeito renovar o contrato, já que a população, já que nós estamos olhando a maioria, se o prefeito renovar um contrato, nós vamos ter um tempo hábil e ele também para poder fazer a licitação. Sendo que a empresa já está ciente de que o prazo dela está escoando. Então, vai se fazer uma coisa necessária. Porque ninguém... a coisa mais esquisita que existe no nosso país é que nenhum político dá seguimento o início daquele que saiu. A coisa pode estar funcionando 100%, mas ele não gosta. Assim foi com a nossa educação, assim é com a nossa saúde. Ninguém. A coisa está dando certo, mas vamos mexer, porque senão meu nome não fica cravado. E eu acho que a gente tem que parar com essas coisas. O prefeito está lá os seus assessores. Eu acho justo o senhor pedir essa vista. Eu entendo que se faz necessário no momento, por se tratar dessa situação. Porque se a gente votar a favor, o mérito também não vai ser nosso, não. E se a gente votar contra, piorou. Piorou, porque existe uma tendência do Executivo, não estou falando no momento do senhor Cláudio Manarino, porque pela primeira vez estou trabalhando com ele, mas existe uma tendência da não continuidade e também respeitabilidade. Respeitabilidade. A casa existe, a casa precisa ser respeitada. No meu último mandato, eu falei aqui várias vezes, esta casa não está sendo respeitada. Nós somos 9 e o senhor prefeito não respeita essa casa. Qualquer um dos meus colegas sabe que eu cansei de falar isso aqui. Qualquer um sabe que eu cansei de falar. Então, um projeto dessa complexidade, já haveríamos de ter que ter feito uma reunião, uma coisa assim, eu acho mais discutido. Porque eu acredito que o prefeito não vai tirar os ônibus, porque eu acredito naquilo que a pessoa me fala, até que me prove o contrário.
Eu acredito que ele não vai tirar esses ônibus. Acredito mesmo. Mas eu não posso falar só naquilo que eu sou clera. Eu tenho os meus companheiros, eu tenho um respeito por esta casa, eu admiro o trabalho do prefeito, mas isso não basta. Na política, na administração pública, isto não basta. Então, vamos ver o que pode acontecer hoje. Muito obrigada. Agradeço, Maria, pelas palavras. Finalizando, presidente, né, sei que a gente já tomou o tempo do regimento, mas o que eu estou propondo hoje, igual eu disse, aqui não é um cabo de guerra, não tô fazendo nenhum tipo de oposição ao prefeito. Muito pelo contrário, eu só estou querendo, de repente, sentar com o executivo. A gente tem prazo para isso. Se for renovar o contrato com o Valnei, não vai renovar o contrato com a Translevi. Não, até o dia 6, isso não vai atrapalhar, porque o contrato vai ser renovado. Ele está falando que não vai parar, que o serviço não vai ter descontinuidade do serviço. Então, não vejo nada que impeça da gente sentar, avaliar, porque se for realmente a concessão, se não renovando com o contrato para que se faça uma concessão e que se faça uma dispensa para quem é aquele que tiver a concessão, fazer o transporte público gratuito do município, ser subsidiado, igual está no projeto de lei, que isso seja subsidiado, mas que isso a gente continue dando transporte gratuito para a população, mas também de uma forma e num preço em que o município não perca perdendo esse contrato que a gente tem com o Valnei. A gente tem que cobrar do Valnei? Tem que cobrar da Translevi? Tem. Se ele não está fazendo o horário, ele tem que cumprir o horário. Se não está cumprindo o itinerário, tem que diminuir o valor que é pago para ele. Hoje a gente paga R$33 mil, me parece, por um transporte coletivo de um município inteiro. Óbvio que precisa ser melhorado, precisa ser discutido. Se tiver que fazer nova licitação, vamos fazer. Só que eu acho que a gente só tem que olhar isso com um pouco mais de carinho. E é esse tempo que eu estou pedindo para vocês, porque não vejo que vai atrapalhar em nada a programação do prefeito. Porque se ele quiser fazer uma licitação amanhã, Maria, ele vai fazer independentemente desse projeto de lei, porque ele pode licitar a concessão do transporte coletivo do município, independente desse projeto de lei, entendeu? Ele pode renovar ou não o contrato do Valnei? Sim, ele pode renovar ou não, só que é um contrato que a gente pode aproveitar ele ainda mais 4 anos. É só isso que a gente queria entender, só isso. No mandato passado, nós tivemos aqui uma complexidade mais ou menos desse nível que foi da taxa de iluminação pública. Da taxa de iluminação pública. E hoje eu estou me deparando com uma outra e só caiu na responsabilidade dessa casa. Foi aprovada, mas nem por um momento o prefeito defendeu a casa. Ele falou, mas quem aprovou foi a Câmara que aprovou. Entendeu? Então, não está tendo um discernimento. Naquela época não houve esse discernimento. Não, foi preciso, não. Quem aprovou foi os vereadores, vocês vão lá e cobram deles. Então, isso aí eu acho muito desagradável. A gente tem que fazer parceria. A gente tem que fazer parceria. O dono da empresa é meu amigo particular, mas está falando também muitas coisinhas aí na rua, em verdade. Ao passo que deveria sentar no gabinete do prefeito e conversar. E se explicar. Ele deve ter pessoas competentes para poder ajudá-lo nessa tramitação. Com certeza que tem. Mas isso aí também agora não vem ao caso. Então, o que eu estou entendendo no momento, o nobre colega, é que nós temos que olhar os dois lados. Nós temos que até agora se frisou muito o fato de não aprovar ou aprovar, que não vai prejudicar, mas de qualquer forma a decisão final é do prefeito. A decisão final é do prefeito. Então compete a ele verificar, ver se ele vai, até porque semana passada houve aqui umas reclamações, numa dessas sessões ali atrás, que o fiscal estava parando o ônibus, porque tinha alguma coisa errada no ônibus. Outra coisa também que às vezes eu acho, tanta coisa que acontece, tanta coisa e, brincadeira, né? O senhor está me entendendo? Muito obrigada.
Seria isso. No caso, se o projeto de lei, de repente, se o meu pedido de vista do processo, que seria mesmo o prazo que a gente teria de final de recesso agora, né, que seria, a gente voltaria acho que dia 6, não é isso, presidente? Dia 2, que não passaria, até me comprometo que não passaria dessa data, que a gente até marcaria uma data entre esse prazo para a gente conversar com o executivo, só para a gente entender um pouco melhor, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Caso não seja, seria a minha justificativa pela votação contrária, seria essa, porque eu entendo que traria prejuízos ao que a gente tem de benefício hoje à nossa população. Então, eu seria contrário simplesmente só por esse fato. Então, entendo se os demais pares assim não o quiserem. Uma boa noite a todos. Verbal, né? Então, eu vou colocar o requerimento aí, pedido de vista do Newton Ney, em discussão. Senhor presidente, me dá uma parte. Boa noite, nobres pares. Eu vou votar contra o pedido de vista do novo vereador, nada pessoal, porque eu estive conversando com o prefeito, na hora que eu vim para cá, eu estava com ele. Então, não vai cortar o 0800, até que promova uma licitação, que ele também vai poder participar. Então, isso aí, eu estou votando, que a gente já deu o prazo aí de, acho que foi 7 dias, se eu não me engano. Correto. Então, já tinha tempo hábil de quem quisesse procurar o prefeito ou o jurídico. Então, por isso, nada contra, vereador, e não nada contra o empresário, mas eu sou contra o pedido de vista do novo vereador. Então, eu coloco o pedido de vista. Uma parte, em defesa do requerimento, entendo, Hamilton, a gente é amigo há muitos anos e tal, e a gente entende, a gente sabe que não é nada pessoal, e não seria uma votação dessa que a gente traria isso para o lado pessoal. Em justificativa, como já disse, entendo, essa matéria ela é muito complexa, e a gente, de repente, não ter um prazo maior para discussão, interação com o executivo, que a gente sempre discute aqui que a gente não tem interação, ou que o executivo não tem interação conosco. E eu acho que são esses momentos que são primordiais para que a gente converse. Entendo que esse requerimento, né, não trará prejuízo ao que o prefeito se propõe, até porque está sendo dito que vai ser renovado o contrato. A gente só quer entender melhor para que a gente possa discutir melhor, para que a gente possa fazer o melhor. O tempo, igual você, não, tivemos 7 dias. Como eu disse, é uma legislação que ela é muito complexa. Ela não envolve só a questão do transporte coletivo, urbano, que são os ônibus. Também a gente está tratando aqui de transportes que são feitos por aquelas empresas e dentre outras que exigem uma regulamentação um pouco mais complexa e que a gente ainda não sentou, ainda não conversou, e até para que a gente pudesse fazer uma emenda, um artigo, alguma coisa, eu entendo que não foi um tempo hábil para que pudesse ser feito tais modificações, assim como nós entenderíamos que deveriam ser feitas. Entendo que uma dessas emendas que poderia ter sido feita seria sobre a questão da manutenção daqueles contratos ou aquelas relações jurídicas que já existem, que não está no projeto de lei e que poderá trazer prejuízo, poderá trazer, de repente, aí a discussão de improbidade administrativa pelo prefeito na eventual manutenção do contrato que hoje está pactuado. Então, isso eu não estou aqui tentando... como eu disse, eu não estou aqui fazendo cabo de guerra, estou tentando, de repente, manter uma relação jurídica, uma relação amistosa com o executivo, para que a gente também resguarde o próprio executivo quando a gente vê que existem dispositivos que podem trazer prejuízo ao prefeito. E entendo que esse requerimento não trará prejuízo nenhum. Então, essa seria a minha justificativa para que eu pedisse aos pares esse prazo,
Até porque para a gente também ajudar o executivo, cara. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para interagir e fazer o melhor para a nossa população. Esse está sendo o meu trabalho, por isso que eu estou pedindo esse prazo, e por isso que peço ao vereador, caso ele entenda, que ele me apoie nesse requerimento, porque eu acho que isso é interessante para a gente, vereador. O vereador, mas o prefeito tem os seus executivos. Se o projeto vem para cá, ele já está sabendo que ele não pode cortar o 0800 que foi criado por contrato. Então, ele não vai criar uma lei que amanhã ele vai chegar e vai tirar de uma hora para outra um 0800 que o povo precisa, que ele sabe muito bem disso. Então, ele tem o jurídico dele. O jurídico dele não é possível que eles não pensaram nisso que o nobre colega também está pensando. Eu sei que você está correto sobre isso. Mas não é possível que lá 6 advogados vão mandar um projeto para cá que eles amanhã não possam fazer um contrato de novo até que possa fazer uma licitação. Então, é por isso, nobre colega, que eu vou votar contra o seu pedido de vista. É por isso, entendeu? Eu te entendo, vereador, mas a gente já recebeu ofício aqui com erro de número de ofício, número de projeto de lei. Errar é humano. Às vezes eles estavam vislumbrando tanto determinados pontos da lei em que, de repente, alguma coisa não é observada. Tem várias pessoas aqui que eu acredito até que todo mundo aqui já tenha passado por isso. Às vezes a gente olha um determinado contrato, olha alguma determinada coisa, tem uma cláusula que, de repente, a gente deixa passar despercebido. Às vezes um artigo que a gente não lê e executa de forma incorreta. Às vezes, numa fiscalização, a gente olha tanta coisa e deixa passar, às vezes, o óbvio. Então, assim, esse é o meu posicionamento, vereador, que eu acho que passou o óbvio. E, infelizmente, por mais que tenham 6, se tivessem tido 15, às vezes os 15 não olham o mesmo artigo, não olham com a mesma visão, que, de repente, a gente aqui vai ver, que a gente olha aqui pela visão de qual é o problema que isso pode trazer. Será que isso vai trazer um problema para o transporte coletivo do nosso município? A gente não está aqui para engessar o executivo. E até entendo que esse requerimento não vai engessar o executivo, porque as coisas vão continuar da mesma forma, passando ou não. Só que passando, aí traz uma responsabilidade maior para nós vereadores também. Porque se a gente entender que realmente existe um dispositivo na lei que não permite que o prefeito mantenha o contrato que está hoje, será que a gente também não chama a responsabilidade para nós? O nosso trabalho também não chama a nossa responsabilidade? Então é isso. Só estou querendo ver o Loso, Hamilton, né? Amigo Loso, né? A gente conhece o Losão aí. Então, assim, a gente no dia a dia, a gente também é cobrado, né? A gente então, eu estou tentando fazer a minha interpretação dentro daquilo que eu entendo. E agradeço os demais pares, eu entendo a votação pela negativa, mas peço aos demais pares que, caso assim entendam, que votem a favor ao requerimento. Mas, vereador, imagine se essa casa só votasse o que o povo quisesse. A gente tem hora que vai votar coisas que não vai agradar o povo. E essa casa está aqui, é claro, que é para ajudar o povo. Em primeiro lugar, o povo, os munícipes. Mas tem coisas que a gente não vai poder votar o que eles querem que a gente vá votar. A casa, cada um tem seu pensamento. O vereador foi eleito pelo povo, cada um pelos seus eleitores. Mas imagine se todos os eleitores viessem aqui e falassem com cada vereador que ele não quisesse que votasse esse projeto. Aí você não vai votar porque o seu eleitor falou para você não votar. Então, eu acho que o vereador está aqui para ver a lei, é claro, não prejudicando os munícipes. Mas o vereador tem hora que ele não vai agradar o povo. E eu estou aqui para agradar o povo, mas tem hora que eu não vou agradar, que eu já votei troço aqui que eu não agradei o povo. Então a gente tem que votar o que eu acho que a lei é certo. Entendeu? Que para o município andar. Eu sou fiscal de transporte e às vezes não posso notificar nada que não tem lei. Você sabe disso, você trabalha também na fiscalização, a gente trabalhava junto. É claro que outra parte de fiscalização. Mas tem coisa aqui que você não pode notificar um taxista. Tem coisa que você não pode notificar o Valnei mesmo. Se ele não tiver cumprido, você vai notificar ele como? Se não tem lei. Entendeu? Tem coisa aqui que é claro que eu te entendo, eu estou te entendendo, mas tem coisa aqui que a gente não vai agradar 100% ao povo. E eu tenho coisa que eu já votei que eu não agradei o povo. Porque se fosse assim, imagine,
os deputados, se votasse tudo que o presidente queria, ou tudo que o povo ia, não ia passar nada. Entendeu? Então, a gente tem coisa que vai agradar e tem coisa que vai desagradar. Aí vai de cada um dos nobres pares. Então, eu estou com a minha consciência limpa, conversei com o prefeito, eu sei que não vai tirar o 0800. Então, por isso eu estou votando, e nada contra nem você, nem o empresário, estou votando contra o pedido de vista por esse motivo. Porque aqui a gente sabe o peso do voto de cada um. Porque a gente tem coisa, é claro, a primeira coisa, a gente pensa nos munícipes, nos eleitores. Mas se a gente também for pensar em tudo, você vai acabar não votando nada. Se for para a gente não votar nada, não precisa ser vereador. Justo? Está totalmente certo, 100%, estou com você 100%. Posso ser até mal interpretado pelo que eu vou dizer agora. Eu também não estou aqui para agradar a população fazendo o que ela quer que eu faça e sem que tenha o meu discernimento. Óbvio, Loso, que aquilo que eu achar que é certo, eu vou votar que é certo, independente da população gostar ou não. Porque eu entendo que é certo. A população votou para que a gente viesse ser vereador porque entende que o nosso discernimento será de bom uso como vereador. Então, assim, o meu discernimento, tanto que eu sou até um cara meio complexo, né? Todo mundo fala que o Nilton é meio brigão, o Nilton é isso e aquilo. Mas eu brigo pelo aquilo que eu acho que é certo. Tento não ser... Eu sei que não serei perfeito, mas serei justo dentro das minhas convicções. E hoje acho que a gente não está sendo justo. Seja com a Translevi, seja com a população, seja com quem quer, inclusive com o próprio executivo, porque eu entendo que a gente vai estar trazendo, de repente, um dispositivo que pode trazer um prejuízo ao executivo. A gente não discutindo a matéria, a gente pode estar trazendo um prejuízo à Translevi, porque é uma empresa, querendo ou não estou aqui defendendo a Translevi, é uma empresa que hoje ela dá emprego à nossa população, ela bota comida na mesa de gasparienses. Então, assim, querendo ou não, se a gente traz um prejuízo, óbvio que a gente tem que pensar que o público se sobrepõe sobre o particular. A gente não está aqui discutindo o interesse do particular Translevi e, consequentemente, o dono da empresa, que a gente que é muito nosso amigo, como Maria disse também, ele é uma pessoa querida por todos aqui, não é, ninguém aqui tem inimizade com ele, mas eu entendo que dentro das nossas convicções e dentro da minha convicção hoje, a gente pode estar trazendo um prejuízo à Translevi, que alimenta pessoas que aqui residem, que é um empresário que é de Levi Gasparian. A gente, de repente, pode estar trazendo um problema para a nossa população que depende do transporte gratuito hoje, porque depois que também tivemos o transporte gratuito, a gente viu aí que o comércio começou a crescer, muito paulatinamente, mas está crescendo. Querendo ou não, por causa de um Covid, atrapalhou tudo. A população está interagindo dentro do município. Então, o transporte coletivo, eu acredito que ele hoje é essencial para a sobrevivência de Levi Gasparian. Então, quando eu entendo que isso pode trazer um problema ou um desgaste à nossa população, a empresa que hoje está há 25 anos no município, que querendo ou não, ruim, o ônibus de repente quebrando, igual as pessoas reclamam, que o ônibus quebra, o Valnei não faz determinados horários, não deixa ir em pé, querendo ou não, é uma empresa que há 26 anos abraçou Levi Gasparian. Então eu entendo que quando a gente corre o risco, não estou falando que a gente vai fazer, quando a gente tem o risco de estar trazendo prejuízo a essas pessoas físicas e jurídicas, eu tenho a obrigação de votar contra, eu me sinto na obrigação de pedir para sentar na mesa para a gente discutir, para fazer o que é melhor para todos, independente de quem seja, independente de quem se prejudique. Se amanhã a gente decidir que será a população que vai ser prejudicada, mas por um bem maior para a própria população, infelizmente, Loso, vou concordar com você. A gente vai ter que decidir contra a população, porque é melhor para ela. Nem todo remédio é doce. Eu te entendo e te apoio. E é por isso que eu estou pedindo esse requerimento. Então, vou colocar aí o requerimento do nobre colega em votação. Vereador que for a favor do pedido de vista, permaneça sentado, for contrário, fique de pé.
Então, o pedido de vista foi negado por 5 votos a 2. Presidente, não, parte. Eu gostaria de propor uma emenda no artigo 29 que diz: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Colocar a data para o dia 9 de agosto de 2021. Agora, Falando da lei, falando da vista dele. Falando da lei. Não, da lei a gente vai entrar ainda. E agora que a gente vai entrar ainda vai colocar agora a lei em apreciação. Não, o requerimento pode. O requerimento, uma moção, tudo pode ser feito oral. Tá? Eu só vou suspender um pouquinho só, mas para a gente poder ver os pareceres aqui e a gente colocar para votação.